O que muda quando a gente encontra o nosso propósito? Quais são os benefícios do propósito? Esse nome que a gente fala tanto, mas quando a gente encontra o nosso propósito, que chaves viram dentro de nós? A primeira delas é a gente entender o pra quê das coisas. Quando a gente entende pra que serve, a gente consegue usar isso de um modo muito maior. Se eu entendo pra que eu tô aqui, eu consigo canalizar as minhas ideias, os meus projetos, os meus passos, para que eu possa atingir tudo aquilo da melhor maneira e mais do que isso, para que eu possa ser tudo aquilo que eu sou. A maior realização, ela se dá quando a gente pode descobrir tudo aquilo que a gente é. Quando que uma árvore de manga, ela se sente verdadeiramente realizada? Quando ela dá manga. Quando ela está fazendo exatamente aquilo que está ligado à identidade dela. Por isso que propósito tem muito a ver com o nosso caminho de identidade. Quando eu descubro o meu propósito, eu me sinto realizado, eu me sinto feliz, eu descubro qual é o significado das coisas, qual é a direção. E mais do que isso, eu começo a impactar o mundo. Porque pessoas que têm um propósito, elas não param nelas mesmas. Elas alavancam os seus projetos. Não é só sobre uma realização pessoal, é uma pessoa realizada, o que tem muita diferença sobre isso. Uma realização pessoal você tem quando você atinge uma meta. Você atinge uma meta, você se realiza pessoalmente. Mas uma pessoa realizada não tem a ver só com atingir uma meta, tem a ver com cumprir o seu propósito, com estar cada dia expressando aquilo que ela tem através dos seus projetos, dos seus trabalhos, daquilo que ela faz. E então ela começa a impactar o mundo, porque um dos indícios do propósito é contribuição. Você começa a entender como você pode contribuir mais. Por isso é inerente ao propósito crescimento, frutificação, multiplicação. Você começa a impactar vidas. Cada semente que deixa de brotar não é só uma árvore que deixa de nascer, mas uma floresta inteira. Porque aquela semente, ela vai ter uma árvore que vai dar frutos, que vão ter mais sementes e mais árvores e mais frutos. Quando você entende de fato qual é o seu propósito, você começa então a resgatar a sua maior força, você começa a ativar. Toda procrastinação, muitas vezes ela se dá porque você não sabe qual é o sentido do que você está fazendo ou aquilo não faz sentido para você. Todo desânimo pode ter origem a um cansaço e uma desconexão com o seu propósito. Quando a gente entende o nosso propósito, a gente tem um benefício da gente ter automotivação, porque ele nos impulsiona, ele nos faz sermos pessoas realizadas, direciona os nossos projetos. Uma das pessoas que eu ajudei no caminho do propósito a descobrir o seu propósito, ativar seu propósito, e ela começou a colocar isso na empresa, no trabalho dela. Ela até deu um testemunho aqui pra vocês podem olhar na página. Ela fala, tem uma frase que a Fernanda me falou e que fez todo sentido e faz todos os dias sentido pra mim. Depois que você descobre o seu propósito, você também aprende a escolher. E aí você vê quais são os caminhos que tem a ver com o seu propósito, quais são os que não tem. E aí você não perde mais tempo na vida, porque tudo aquilo que você faz está linkado no seu pra quê. Tudo aquilo que você faz é pra chegar na sua direção. A gente não fica dando voltas no mesmo lugar, mas a gente entende exatamente o que a gente quer gerar. E aí a gente tem força pra ativar isso e levar todas as pessoas que foram confiadas e fazem parte do nosso propósito. É muito importante a gente entender o propósito e por isso eu tenho essa frase: cada semente, uma floresta. Cada semente, uma floresta. Cada pessoa que encontra o seu propósito, que descobre qual é a sua semente, o que eu porto de mais precioso dentro de mim, isso não para em mim, porque eu começo a multiplicar, eu começo a frutificar, eu vou pra vida, eu crio projetos, começo a contribuir com pessoas e isso começa a ativar propósito em outras pessoas e outras pessoas começam a encontrar o teu melhor e isso sim começa a trazer uma grande multiplicação. Quando eu descubro tudo que eu sou e tudo que eu possuo e pra que eu tenho tudo isso dentro de mim e o que eu quero definitivamente gerar, eu não perco tempo. Eu ativo quem eu sou, me torno uma pessoa realizada, grata e começo a multiplicar contribuição. Para cada semente, uma floresta. A transformação do propósito, ela é exatamente essa. Da gente sair de um lugar onde a gente tá só tarefeiro, ocupado, fazendo coisas porque tem que fazer, esperando a sexta-feira, que daí eu vou ter 2 dias pra fazer loucamente o que eu quiser. Na verdade, tem 1 dia e meio, porque domingo já fico triste. Quando eu saio dessa mesmice de só ter que
que fazer, de ficar rodando em círculos, com essa sensação que a gente fica repetindo, eu tô perdendo tempo. Toda a nossa sensação de tô perdendo tempo tem a ver com essa nossa sensação e com a nossa percepção de que a gente não tá investindo tempo naquilo que realmente faz sentido pra nós, não tem pessoalidade ali. Então eu fico girando em torno de mim mesmo, girando apenas em torno de projetos e de ocupações, quando na verdade eu poderia estar indo numa rota exatamente de acordo com o meu propósito. Encontrar o meu propósito é saber qual é o meu furo na parede, qual é a minha missão. Isso não tem a ver só com uma realidade religiosa, não, é a sua missão, o que você está fazendo aqui, que coisas você pode ativar dentro de você, qual é o seu furo na parede. E eu posso fazer o meu furo na parede com um pedaço de salto, com um pedaço de pau, com prego, com uma furadeira. As minhas ocupações, a forma como eu faço isso, são só instrumentos. O que eu preciso saber é o meu furo na parede. O propósito é quando a gente descobre o nosso pra quê, e a verdadeira transformação acontece começando em nós, direcionando os nossos dons, aquilo que a gente possui, os nossos talentos, entendendo quem a gente é e direcionando para aquilo que a gente quer gerar para o mundo. E aí a gente começa a impactar. Pessoas que descobriram o propósito, elas impactam o mundo. As empresas que são aquelas que duram, que passam crises, passam por momentos difíceis, mas elas continuam firmes, são as empresas que possuem propósito. Os maiores líderes que impactam multidões, os líderes mais tops são aqueles que têm propósito, que começam pelo porquê eles fazem o que eles estão fazendo, que sabem exatamente o que move e o que eles querem gerar. Quando a gente tem uma causa, a gente inverte a lógica. O caminho já é por si só o sentido que a gente quer chegar. Toda vez que a gente tem uma causa, a consequência é encontrar e agir a nossa causa. Toda vez que eu tenho um sentido e eu descubro aquilo que eu carrego, eu impacto o mundo à minha volta. Eu tenho visto pessoas que tinham uma mesmice, pessoas que estavam desanimadas, pessoas que estavam incomodadas, encontrarem seu propósito e começarem a agir de uma forma nova, a trazer realização. Pessoas que tinham até vontade de fazer diferente, mas depois que descobriram o seu propósito, elas começaram a gerar novos projetos, a impactar novas pessoas, a ir pra vida sem tanto medo do que aquilo ia acontecer. Eu tenho visto empresas que antes estavam ali preocupadas com o produto e o diferencial, quando elas descobrem o propósito, elas transformam empregos em vocações, elas transformam clientes em fãs, elas transformam um trabalho em uma causa. Quando a gente entende o nosso propósito, a gente descobre uma direção nova que faz a nossa vida ter sentido, e sentido significa significado e direção. E sentido tem a ver com significado e direção. A gente entende qual é o nosso pra quê e o que a gente quer gerar. Esses são os grandes impactos e as grandes transformações que esse curso pretende fazer. E o importante dele é que ele é um misto de a gente entender qual é o propósito, um misto de autoconhecimento, de exercícios de coaching, inclusive, para que você possa descobrir coisas sobre você e ter sim o seu propósito na prática. Entender propósito, mas não só o conceito, você mergulhar no seu propósito. É uma jornada para dentro de você, onde você vai sair ativado para começar a realizar com um plano de ação e tudo. E a diferencial desse curso é que quando eu pensei em fazer, não era originalmente um curso. Eu pensei, eu preciso escrever um livro. Muitas pessoas vieram me falar, Fernanda, como eu encontro o meu propósito? Eu já trabalho com propósito através de coachings, eu trabalho criando campanhas de propósito para marcas poderem mostrar o seu propósito através dos seus produtos e dos seus serviços. Ajudo a criar a cultura de propósito nas empresas. Eu dou palestras sobre propósitos. Então muitas pessoas vieram me perguntar, Fernanda, como eu encontro o meu propósito? E eu falei, eu preciso ajudar mais pessoas. Esse é um ano onde a gente começa a se perguntar quais são as minhas dores. Esse é um ano que a gente começa a perguntar o que vale de verdade a pena. A gente ficou fechado nas nossas casas, a gente ficou mais tempo com a gente mesmo, e quantas oscilações emocionais, quantas dores a gente sentiu, quanto desânimo, quantas vezes a gente não sabia para onde ir, o que fazer, e a gente começa a se questionar, será que é isso mesmo que eu quero da vida? O que de fato me faz levantar todos os dias? O que de fato faz com que eu tenha um happy hour na segunda-feira, ou eu vou ficar passando os dias apenas um dia após o outro, torcendo para que as coisas acabem sem perceber que sou eu que estou acabando? Pessoas que
estavam desanimadas e que sabiam que só tinha uma coisa que alavancasse, que não tinha a ver mais com as festas, que não tinha mais a ver com encontrar pessoas, porque tudo isso tinha se cessado. Que a resposta não podia estar do lado de fora, porque agora eu não posso ir tanto pro lado de fora. Que a resposta precisava estar dentro. E elas começaram a me perguntar: Fernanda, como eu encontro o meu propósito? E eu sei que eu não consigo atender em coaching todas essas pessoas. Eu sei que eu não vou conseguir atender todas as empresas e as marcas. Eu sei que essa talvez nem seja a realidade de todos. E eu pensei, eu preciso ajudar mais. Então eu vou escrever um livro. Essa foi a minha ideia. Eu vou escrever um livro para ajudar as pessoas. Porque hoje se fala tanto de propósito, mas é algo como se fosse algo abstrato, quase como uma entidade que você sabe que você tem que achar, mas você não sabe como. E é muito difícil sem um método fazer isso. É quase como uma adivinhação, uma epifania, alguém vai me falar qual é o meu propósito. Então, se a gente tem um método, se eu posso ajudar pessoas, como eu posso ajudar mais? E eu pensei, eu vou escrever um livro. Mas eu já escrevi outros livros e o processo de publicar um livro, ele demora a escrita, a edição, a publicação. E eu sinto que existe urgência, propósito precisa de urgência, a gente precisa fazer mais. As pessoas precisam entender para que elas estão aqui. Quantas pessoas estão desanimadas, quantas pessoas talvez estão rodando no mesmo lugar, quantas pessoas estão questionando a vida. E esse é um momento para que eu possa ativar e ajudar mais gente, da forma mais assertiva que eu puder. Então eu pensei, se é urgente, eu posso fazer de um jeito novo. Eu vou escrever um livro ao vivo. E eu comecei a pensar como seria isso, escrever um livro ao vivo. Então, se eu posso dar um curso sobre propósito e cada aula pode ser um capítulo, eu vou gravando isso, vai ser transcrito como um livro. Inclusive, enquanto esse livro vai se fazendo, as pessoas vão podendo viver ele na prática já. E até perguntar coisas. Imagina que você está lendo um livro que você pode perguntar pro autor, me explica mais essa parte. Ou que posso dar um palpite sobre aquilo. Posso contar minha história e até fazer parte do livro. Essa foi a ideia, então, do curso do propósito, que é um livro ao vivo, que vai ser escrito e vai virar um livro. O que eu vou ganhar quando eu faço esse curso, você vai participar desse curso, você que é uma pessoa que está querendo encontrar o seu propósito. Esse curso ele é destinado a 2 tipos de pessoas. Veja se você é um desses. É sobre aqueles que têm fome. Aqueles que têm fome porque já não querem mais viver do mesmo jeito, porque estão cansados da mesma vida, da mesma história, porque existe um desânimo que habita, uma tristeza, uma falta de sentido. Essas pessoas que ficam perguntando, mas o que eu tenho que fazer? Parece que as coisas não têm sentido, que os dias são repetidos, que eu fico só esperando a sexta-feira, a vida podia ser melhor, eu troco de um emprego pro outro, eu me inscrevo em um monte de curso, mas parece que nada me faz sentido, eu não consigo achar de fato para que eu tô fazendo isso. Isso é pra você, porque na verdade isso se chama fome, você tá em busca, você só não sabe do que. E para uma segunda pessoa que tem fome demais, são pessoas que já estão ativas na vida, mas elas querem mais de si. Eu já realizei muito, mas parece que eu quero mais. Eu quero despertar mais nas pessoas, eu quero contribuir, eu não quero só realizar pra mim, eu quero trazer contribuição de fato pro mundo. Eu quero descobrir qual é o legado que eu quero deixar. É também para essas pessoas que têm fome demais, fome de contribuição, não apenas de uma realização pessoal, mas de ser uma pessoa realizada que possa trazer muito mais pro mundo. Pra você é esse curso que você vai pegar cada linha, cada ativação e vai fazer uma grande transformação, não só na sua vida, começa pela sua vida, é através de você, mas você vai começar a impactar todos ao seu redor com novos projetos, novas ideias que vão suscitar para você durante esse curso, que vai ser uma inundação de conteúdo, de autoconhecimento, de ativação dos seus dons, dos seus talentos, de você entender quais são os seus maiores objetivos na vida e de você traçar o que você quer gerar. Vai ser um panorama como se você pudesse olhar para você na sua linha do tempo e poder traçar o seu destino. Mas não um destino, vou fazer isso, num tempo de inconstância, num tempo de incerteza, não. É para você entender exatamente o que você quer gerar, porque enquanto você estiver no caminho, todas as escolhas que você fizer, você vai falar, isso tem a ver com o meu propósito, isso vai me levar lá e eu já não vou me perder mais nas circunstâncias. Como vai funcionar esse curso na prática? O curso na prática, ele vai ser feito por 5 aulas que vão acontecer durante
durante 7 semanas. O curso vai acontecer sempre às terças-feiras, às 19 horas. Vão ser mais ou menos 1h30 a 2 horas de curso. Por que de 1h30 a 2 horas? Porque a gente pode ter perguntas, interações, as pessoas vão poder participar. Então, de 1h30 a 2 horas. Por que são 5 aulas e 7 semanas? Porque nessas 2 semanas que vão estar entre o Natal e o Ano Novo, e você vai ter as festas todas aí pra você, nessas 2 semanas você vai receber 2 aulas bônus. Que uma é como ter profissão com propósito, como eu posso ter uma escolha profissional, ter uma profissão com propósito. E o segundo bônus é como levar minha marca com propósito para empresas, como eu posso levar minha marca com propósito. Mas Fernanda, eu não tenho uma empresa, mas você vai poder entender como você pode também levar a tua marca, aquilo que é seu, da sua identidade com propósito. Esse é uma aula bônus para além do nosso curso ao vivo. Então são 7 semanas, na verdade são 5 aulas online e 2 aulas bônus que você vai receber, que vão ser gravadas, essas 2 para você assistir na hora que você puder, às vezes viajando no carro, quando aproveita e bota toda a família para ouvir, ou um ou outro momento que você coloca um fone, ou até depois do curso. Você vai ficar aí com o acesso do curso gravado por mais 6 meses. Você vai poder então assistir e reassistir as aulas que você perder, mas se você puder participar do ao vivo, você vai podendo interagir e construir esses passos junto com a gente. A gente vai fazer com que todos os alunos pudessem ganhar o livro ao vivo. Todos aqueles que estão ali, mas como assim ganhar o livro ao vivo? Você vai ganhar um livro depois, o e-book, o livro online, para você também poder guardar isso. Você vai receber para você poder ter todas as aulas, todo esse material transcrito com participações, aí depois já editado, você vai receber o e-book Como Encontrar e Ativar o Seu Propósito, Cada Semente, Uma Floresta, que assim que sair você vai ser o primeiro a receber esse livro. Talvez você pode estar pensando, Fernanda, por que vai começar esse ano? Vamos deixar para o ano que vem, o ano já tá terminando, né? Não, senhor, quando tem propósito não tem procrastinação. A gente precisa começar agora. O propósito tem senso de urgência. A gente precisa levar aquilo que a gente carrega, a gente precisa descobrir aquilo que a gente tem. A gente não pode terminar 2020 do mesmo jeito que ele começou. E o curso propositalmente acaba em 2021 para que você possa ter a aula final com ativação, um projeto total, que não vai ser a malhação do verão, porque não vai poder ir pra praia esse ano, mas vai ser exatamente para você abrir portas e criar muitos destinos, para que você possa acessar muitas chaves na sua vida e começar com ativação total 2021. A gente vai terminar 2020 entendendo o nosso pra quê, conectado com a gente mesmo, e começar 2021 indo pra vida e carregando e contribuindo tudo aquilo que a gente possui. Então eu espero que você possa fazer parte desse curso, que a sua fome possa ser saciada e, mais do que isso, gerar mais ativações, mais buscas e principalmente mais realização e contribuição, que é isso que o propósito tem, é isso que o propósito traz. Eu desejo que você esteja com a gente, que você possa estar cada terça-feira super atento, pega o seu papel, a sua caneta, vai ter uma chuva de conteúdo que você vai mergulhar dentro de você, e não é só um curso de informação, que você vai estar ali recebendo informações, não, é um curso de formação e transformação. Você vai descobrir sobre você, você vai mudar coisas em você e você vai sair aí com ativação para contribuir com o mundo, porque o mundo precisa do que cada um de nós carrega. Obrigada.